Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Jeremias, capítulo 51. Capítulo 51 é uma continuação do capítulo 50 sobre o juízo de Deus à Babilônia. Verso 1. Assim diz o Senhor, vejam, levantarei um vento destruidor contra a Babilônia, contra o povo de Leb-Camai. A Babilônia será peneirada como o trigo, por fim destruída. No verso 5, o profeta dá uma pequena pausa sobre a destruição da Babilônia para lembrar a todos de que Israel e Judá não foram abandonados pelo Senhor e recebe uma alerta para fugir, porque a vingança do Senhor está próxima. Verso 5. Israel e Judá não foram abandonadas como viúvas pelo seu Deus, o Senhor dos Exércitos, embora a terra dos babilônios esteja cheia de culpa diante do Santo de Israel. Deus nunca esquece dos seus. Ainda que pareça estar abandonado, você não está, porque o Senhor, Ele cuida de ti. A situação da Babilônia era tão dramática que nada e ninguém poderia curá-la. As feridas de Israel poderiam ser curadas com bálsamo de Gileade, mas o destino de Babilônia será definitivo. Verso 9. Gostaríamos de ter curado Babilônia, mas ela não pôde ser curada. Deixe-na e vamos cada um para a sua própria terra, pois o julgamento dela chega ao céu. Eleva-se tão alto quanto as nuvens. A verdade é que, punida a Babilônia, Deus fará justiça ao remanescente, para que ela possa sair do cativeiro para uma vida nova na pátria. Verso 10. O Senhor defendeu o nosso nome, venham, cantemos em Sião o que o Senhor, o nosso Deus, tem feito. O verso 11 deixa claro que a vara da justiça, o cálice da vingança do Senhor, virá dos medos. Verso 11. Afiem as flechas, pegue os escudos, o Senhor incitou o espírito dos reis dos medos, porque seu propósito é destruir a Babilônia. O Senhor se vingará de seu templo. Dos versos 15 ao 19, o profeta contrasta o grande poder do Senhor, o nosso Deus, com os ídolos inúteis da Babilônia. Verso 15. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Todavia, as imagens de esculturas adoradas pelos babilônios serão objetos de zombaria, serão todas destruídas quando o julgamento do Senhor chegar. Dos versos 20 ao 27, o profeta faz um alude à função passada de Babilônia, martelo de toda a terra. Aquela que for um instrumento de Deus para esmiuçar as nações agora será esmagada. A destruição irrevogável da cidade será o castigo divino pela maldade do passado. Dos versos 27 ao 33, vemos as nações se aliando contra a Babilônia. Verso 27. Ergam um estandarte na terra, toquem a trombeta entre as nações, preparem as nações para o combate contra ela, convoquem contra ela estes reinos, Ararat, Mini e Askenaz. Nomeiem um comandante contra ela, lancem os cavalos ao ataque como um enxame de gafanhotos. Deus usará agora outros povos para punir a maldade de Babilônia. Ararat identifica o antigo povo Urartu, que habitava a noroeste do lago Van, na Armênia, e que aparece muito nas inscrições assírias. Mini também é um povo que habitava perto do lago Van. Os textos assírios o chamam de Manaí. Askenaz, ou Ascusá, em cuneiforme, é um povo que se aliou aos Manai, quando estes se revoltaram contra a Síria no 7º século a.C. Verso 33. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a cidade de Babilônia é como uma eira, a época da colheita logo chegará para ela. Os inimigos da Babilônia ceifarão a colheita da devastação, destruindo-a no processo. Nos versos 34 ao 40, encontramos a queixa de Judá contra a Babilônia. Verso 34. Nabucodonosor, rei da Babilônia, devorou-nos, lançou-nos em confusão, fez de nós um jarro vazio. Tal como uma serpente, ele nos engoliu e encheu seu estômago com nossas finas comidas e então nos vomitou. Nabucodonosor devorara Jerusalém com o apetite voraz de um monstro marinho e a terra seria punida por causa desse excesso. Por isso, suas fontes secarão, demonstrando que Deus é superior a qualquer posição. Verso 36. Por isso assim diz o Senhor, vejam, defenderei a causa de vocês e os vingarei, secarei o seu mar e esgotarei as suas fontes. Deus fez com que a Babilônia fosse destruída, dos versos 41 ao 58. A cidade tão celebrada, por fim, sucumbiu diante das nações. Intrigas políticas e divisões internas antecederam a queda da cidade em alguns anos, verso 46. Não desanimem nem tenham medo quando ouvirem rumores na terra. Um rumor chega este ano, outro no próximo, rumor de violência na terra e de governante contra governante.
Durante esse período, o povo de Deus deveria permanecer calmo, na certeza de que Deus era o poderoso juiz de toda a terra. Verso 47. Portanto, certamente vem os dias, quando castigarei as imagens esculpidas da Babilônia. Toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus mortos jazerão caídos dentro dela. Então o Senhor convocará a sua criação para presenciar a ação poderosa dele e se regozijar com a queda da Babilônia. Verso 48. E então o céu e a terra e tudo que existe neles gritará de alegria por causa da Babilônia, pois do norte destruidores a atacarão, declara o Senhor. Lembre-se sempre, como fora dito em nossas meditações do livro do profeta Isaías, que a Babilônia nas Escrituras muitas vezes simboliza o sistema mundial humano em rebelião contra Deus. Jerusalém e Babilônia são cidades contrastantes. Uma é a cidade escolhida de Deus, outra é a cidade perversa do homem. Contudo, a cidade de Deus permanecerá para sempre, mas a cidade rebelde do homem será destruída, como encontramos no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 14, verso 8. Seguiu-se outro anjo, segundo dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Os versos 59 ao 64 são um apêndice à profecia contra a Babilônia. Seraías deveria tomar uma atitude simbólica no lugar de Jeremias. Seraías, filho de Nerias, filho de Maséias, era o irmão de Baruque, secretário de Jeremias. Ele era o funcionário responsável pela montagem do acampamento, um camareiro-mor, quando a comitiva parava para acampar. Ele recebeu instruções para levar a profecia da destruição de Babilônia aos exilados e lê-la em público diante deles, assim que chegasse lá. Versos 60 e 61. Jeremias escreveu num rolo todas as desgraças que sobreviriam à Babilônia, tudo que fora registrado acerca da Babilônia. E ele disse a Seraías, quando você chegar à Babilônia, tenha o cuidado de ler todas estas palavras em voz alta. Feito isso, deveria jogar o rolo da profecia no rio Eufrates. Isso significava, portanto, que a Babilônia nunca mais se reergueria, tal como o rolo. Versos 63 e 64. Quando você terminar de ler este rolo, amarre nele uma pedra e atire-o no Eufrates. Então diga, assim Babilônia afundará para não mais se erguer, por causa da desgraça que trarei sobre ela, e seu povo cairá. Aqui terminam as palavras de Jeremias. O capítulo se encerra com uma anotação do compilador no final do verso 64. Aqui terminam as palavras de Jeremias, com a intenção provável de se separar o que foi escrito até aqui do capítulo 52, que repete o conteúdo de 2 Reis, capítulo 24, 18, do capítulo 25 ao 30, quase sem variações, que nós veremos amanhã. Que o Senhor vos abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com o último capítulo do livro do profeta Jeremias.